Saudou a cruz do papá do nosso Senhor Cristo. Agora a gente poder iniciar cada trabalho, aí começa depois as pessoas inicia, já ficar de pé para que possamos iniciar em Jesus. Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de amor, Deus de compaixão, Deus que está entronizado acima das nuvens, Deus que tudo sabe, Deus que tudo vê, Deus que tudo contempla. Pai, primeiramente nós queremos louvar e agradecer o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra e de toda glória. Pai, queremos agradecer por mais um privilégio renovável de cada dia, qual o Senhor nos permitiu. Mais uma vez, Senhor, nós sermos melhor hoje do que nós fomos ontem, Pai. O Senhor olhou para cada um de nós, achou graça, Senhor, em nós. E mais uma vez, Senhor, o Teu fôlego de vida Ele nos alcançou, Pai. Até aqui a Tua mão tem nos sustentado, tem nos guiado, tem cuidado somente de nós, mas também dos nossos, Pai amado. E por isso nós somos gratos a Ti e dedicamos a Ti a honra e a glória, o poder, a majestade e todo louvor, reconhecemos que vem de Ti, Pai amado. Senhor, neste momento nós estaremos entrando, Pai amado, no Seu estudo. A Sua palavra nos ensina que aquele que despreza o conhecimento é taxado, conhecido e reconhecido como louco, Pai. Mas estamos aqui não para receber aquilo que vem do homem, mas aquilo que vem do terceiro céu, Pai amado. Que Teu Espírito possa, Senhor, interpretar para nós, Pai amado. O Espírito por detrás de cada letra possa nos revelar, Pai amado, aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, estaremos estudando, Pai, sobre Ti. Estaremos estudando, Senhor, sobre a Tua palavra. Senhor, nos garante algo, Pai. Buscar, examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Aleluia. É assim que o Senhor nos fala, é assim que o Senhor nos ensina. Então, Pai amado, nós estamos aqui hoje, Pai amado, não para entender ou interpretar aquilo que nós queremos, mas aquilo que Teu Espírito tem a revelar, todo Espírito por detrás da letra, Pai amado. Porque a letra mata, mas o Teu Espírito vivifica e traz vida, Aleluia, vida com abundância, Pai. Pai, tira todo empecilho, Pai amado, tira, Senhor, toda desatenção, Pai amado, que venhamos estar focados e que Teu Espírito Santo possa nos orientar, Senhor, a maneira que o Senhor quer falar para com cada um de nós nessa tarde, Senhor. em nome de Jesus. Toma o primeiro lugar que é Teu por direito, Senhor. Não é o pastor Diego, mas é, Senhor, a Tua palavra que vai ser ensinada a executar, Senhor. Então toma o primeiro lugar que é Teu por direito e nos revela o Espírito por detrás de cada letra, para que possamos sair daqui tendo um entendimento daquilo que o Senhor tem a falar conosco nesse estudo. Assim nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, como eu disse na aula passada, nós vamos entrar numa série de mensagens, de estudos, aonde vai falar sobre o Messias, aonde nós vamos entender quem é Jesus e aonde nós vamos entender também quem é Cristo. Porque existe uma grande diferença entre o ministério de Jesus e o ministério de Cristo. Existe uma grande diferença entre a profecia do Messias, sobre a profecia onde ele vai vir libertar um povo, salvar um povo. Então existe uma diferença entre a vinda do Messias e o nascimento de Jesus. Então nós vamos entender e compreender passo a passo quem é o Messias, o ministério de Jesus e o ministério de Cristo. Eu gosto de falar sobre Paulo, eu gosto de falar sobre Pedro, eu gosto de falar sobre os discípulos, sobre aquilo que a Bíblia nos traz a refletir. Mas o meu foco principal é falar sobre o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. É de suma importância entendermos quem foi Paulo, é de suma importância entendermos quem foi Ezequiel, quem foi Pedro, quem foi João, mas é de prioridade máxima do cristão entender e compreender quem é o Messias, quem é Jesus e quem é Cristo. Quando nós entendemos quem é Jesus na minha e na tua vida e o poder de Cristo sobre a igreja, nós não vivemos aquilo que é em um âmbito natural, mas nós começamos a adentrar naquilo que é espiritual e sobrenatural. Como eu costumo dizer, uma mente natural nunca vai entender aquilo que é do Espírito. Então é necessário que nós venhamos entender e compreender sobre o Mestre, o enviado, o Messias, o ungido, aquele
e deu a sua vida na cruz do Calvário, para que pudesse ter vida de Deus dentro de nós, para que viéssemos ter vida de Deus conosco no nosso dia a dia, para nos tirar daquilo que nós éramos, para ser aquilo que Deus almejou que nós viéssemos ser diante da sua presença. Você que não anotou e trouxe o seu caderno, o tema da aula de hoje é o Messias. Pode anotar para que possamos aqui ter um entendimento. Já abram a vossa Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo de número 9, a partir do verso 25. Daniel, capítulo de número 9, a partir do verso 25. Já foi, pode? Chave, pode ler. Daniel 9, 25. Isso. Diz assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido do príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. Ele será retificado como praça, rua, mas em tempos difíceis. Então nós vamos ver que aqui no livro de Daniel, capítulo 19, a partir do verso 25, ele está falando claramente de um ungido. Ele está falando claramente da vida de um Cristo. A palavra Messias, ela vem do hebraico ungido. Você que não anotou, anote. A palavra Messias, ela vem do hebraico ungido. Essa palavra, ela dá início no hebraico com a palavra Maim. Quem lembra qual é o significado de Maim? Alguém lembra qual é o significado de Maim? Maim, água, significa água. Ele em casa, ele vai falar isso ainda. Então vamos lá, recapitulando. Aqui está falando claramente de ungido, um Cristo. A palavra Messias, ela vem do hebraico ungido. Essa palavra, ela tem um início no hebraico com a palavra Maim. E a palavra Maim, ela significa água, porque é necessário que o Messias venha das águas. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos observar que existe uma íntima ligação do Messias com as águas. E se vemos a história do nascimento de Moisés e a história do nascimento de Jesus, nós vamos ver que existe uma grande o quê? Semelhança. Por que existe uma grande semelhança entre o nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus Cristo? Quem lembra? Qual é a semelhança que existe entre o nascimento de Moisés e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Colocado na água. Sim. Na cesta. Também colocado na água. Outro. Quem lembra mais? Tem mais coisa. Foram tirados das águas, assim como Moisés foi tirado das águas, Jesus também precisou que fosse tirado das águas. Mas qual é a outra característica e semelhança que existe entre o nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus? Alguém Matar o lembra? unigênito. Oi? Matar o unigênito. Isso. Então nós vamos ver aqui que existe uma grande semelhança Moisés. Não veio, não posso falar não. Não veio, hein? Nós vamos ver que quando Moisés ele nasce, Luiz, nós vamos ver que Faraó ele manda matar os primogênitos. E quando Jesus ele nasce, Herodes também manda fazer o mesmo, matar os primogênitos, todos os meninos. E quando Jesus nasce, Herodes também manda. Então nós vamos ver aqui que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele pensa que Moisés era o enviado de Deus. Ele pensa que Moisés era ungido. Por que ele vai pensar que Moisés é o enviado de Deus? Por que ele vai pensar que Moisés é o ungido de Deus? Porque existe uma íntima semelhança, uma íntima intimidade
entre o nascimento de Moisés e o nascimento de Cristo. Mas calma aí. O inimigo de nossas almas, então, ele não sabia, ele não tinha certeza exata. Não, porque as Escrituras vão nos ensinar que o nascimento do menino Jesus, ele era oculto até mesmo aos anjos. Nem os anjos sabiam sobre o Filho de Deus. Portanto, que o Filho veio para revelar o Pai e o Pai veio para revelar o Filho. Então, ele não tinha o entendimento de quem era o Messias, ou a clareza e a certeza de quem era o ungido, de quem era o Messias. Então, ele pensa que Moisés, pela a característica do seu nascimento, fosse o Messias. Então, ele manda matar todos os primogênitos, homens que nasceram. E aqui nós vamos compreender algo poderoso aqui. Nós vamos ver que diante do nascimento de Jesus, todo mundo espiritual, ele se move de uma forma diferente. E não é diferente na minha e na tua vida. Quando o diabo ele percebe que nós vamos obter uma mudança, uma transformação, porque nós estamos prestes a aceitar o Senhor Jesus como único e Salvador, porque nós estamos prestes de descer as águas e estabelecer uma aliança com Deus, você pode perceber que o negócio começa a estreitar de uma tal maneira sobre a minha vida, sobre a tua vida, ao ponto da gente olhar e falar, meu irmão, vou batizar mais não, porque o mistério aqui está complicado. Ou aquele dia que ele sabe que você vai aceitar e declarar ao Senhor como único e Salvador da sua vida, ele bota tanto empecilho para que você não venha ao culto, para que você não venha à igreja, ele bota tanta dificuldade para que você não chegue até esse ambiente, porque ele sabe, quando você chegar aqui, o Espírito Santo ele vai te tocar e você vai direcionar a tua vida para aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Então o mundo espiritual, irmão, ele é real. O mundo espiritual, ele não negocia princípios. Então nós precisamos, o primeiro ponto é entender isso aqui. Qual era o plano de Satanás? Frustrar os planos de Deus. Como? Se é um menino que precisa nascer, então vamos mandar matar todos os meninos, todos os primogênitos. Não sabe quem é? Se for um deles, certamente os planos de Deus serão frustrados. Mas diabo nenhum, Satanás nenhum, inimigo nenhum, pode frustrar os planos que Deus tem para a vida do seu povo. Não podem frustrar os seus planos, não podem frustrar os seus sonhos. O inimigo da minha alma e da tua alma não pode frustrar os planos de Deus. Até aqui nós estamos entendendo, irmão? Então vamos ver sobre o nascimento de Jesus. Todos os primogênitos, os meninos, quando Jesus nasce, Herodes também ele manda matar todos os primogênitos. Moisés foi tirado das águas. O Messias também veio das águas. Então nós vamos ver aqui que o Messias, o ungido, ele tinha que vir das águas. Não tinha outro propósito a não ser o Messias vir das águas. O João que declarou ele, né? João que declarou. João que declarou ele. Então nós vamos ver quando o diabo ele tem ali o pensamento de que Moisés não é o Messias. É quando Moisés ele vai dizer essas palavras que se encontram no livro de Atos, capítulo número 7, a partir do verso 37. Atos, capítulo número 7, a partir do verso 37. Quem achou pode ler. Aleluia. Pode ir, mano. Foi esse mesmo Moisés que disse ao israelita: do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. E a ele vós darás ouvidos. Assim
como eu. Deus enviará um, a qual vós dará ouvidos. Então Moisés, ele está declarando com seus próprios lábios e de sua própria boca, de que ele não é o Messias, ele não é o ungido, ele não é o enviado. Então nós vamos ver aqui, no livro de Malaquias, né, vai falar da vinda de um Elias. No livro de Malaquias, nós vamos ver que vai falar da vinda de um Elias. Aqui em Daniel, vai falar da vinda de um Cristo. E aqui, no livro de Moisés, vai falar da vinda de um profeta. Se vocês quiserem escrever e anotar, é interessante que vocês venham anotar. No livro de Malaquias, vai estar falando sobre um Elias, sobre a vinda de um Elias. Por quê? Elias também havia de vir. Elias também há de vir. Então, no livro de Malaquias, vai estar falando sobre a vinda de Elias. Vamos anotar? No livro de Malaquias está falando sobre a vida de Elias. E no livro de Daniel está falando da vida de um Cristo. No livro de Daniel está falando sobre a vinda de um Cristo. Malaquias está falando de? Malaquias está falando sobre a vida de um Elias. E no livro de Daniel está falando sobre a vinda de um Cristo. E no livro de Êxodo, aonde Moisés ele vai declarar sobre a vinda de um profeta. No livro de Shemut, livro de Êxodo, vai estar falando sobre a vinda de um profeta. E qual o capítulo e versículo desses textos aí? De Malaquias, Daniel e Êxodo? Malaquias, Por favor. está aqui embaixo. Eu anotei, daqui a pouco nós vamos chegar lá, vamos direcionar ele, porque de cabeça eu não lembro ele. Esse é o quê? Livro de Êxodo, Esse é profeta. Filho do vai falar sobre a vida de um profeta. Podemos? Então vamos lá. Livro de João, capítulo 1, verso 19. Evangelho 1,19. Evangelho de João 1,19. Até o 23. Nós vamos ler do 19 ao 23. Amém. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse, quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois que és tu Elias? Respondeu ele, não sou. És tu o profeta? E ele respondeu, não. E disseram-lhe, pois quem és? Para que podemos dar a resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar aqui, o que vai ser perguntado para ele? Tu és o Messias? Ele vai dizer, não, não sou Messias. Então, vão perguntar, tu és Elias? Porque está escrito que Elias deveria vir. Ah, então tu é o profeta? Não, não sou o profeta. Porque também estava escrito no livro de Shemut, no livro de Êxodo, que um profeta deveria vir. Então, nós vamos ver aqui, no livro de João, capítulo 1, verso de 19 ao 23, nós vamos observar que João Batista, ele vai declarar pelo qual ele batiza nas águas. Vamos ver aqui o motivo a qual João Batista, ele vai declarar por que ele batiza nas águas. Aqui ainda em João, no capítulo 1, a partir do verso 26 ao 34. Amém. João. No livro de João,
no capítulo 1, a partir do 26 ao 34. João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até o versículo 29? Até o 34. Ok. Pode ler outro, a partir do 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este, a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que este fosse manifesto a Israel, vim por isso, batizando com água. 32. Outro? João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não... É daqui? Pode continuar? Até o 34. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que virás descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, a primeira coisa que nós vamos observar aqui: João vai dizer que ele não é Elias, João vai dizer que ele não é o profeta, e João ele vai declarar claramente de que ele não é o Messias, mas ele vai declarar o motivo ao qual ele batiza nas águas. Então agora João, agora no texto que nós acabamos de ler, do capítulo 1, do verso 26 ao 34, ele vai declarar sobre o Espírito Santo, né? Ele vai declarar sobre o Espírito Santo repousar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele vai enfatizar tanto o sentido do Espírito Santo repousar sobre a vida de Jesus? Quem lembra? Por que ele vai dar essa ênfase sobre o Espírito Santo vir repousar? Ah, isso é forte. Vai lá. Quem lembra? Vai permanecer. Ah, por quê? Antigamente o Espírito Santo Vinho. não permanecia. O Espírito Santo, antigamente, ele vinha sobre os profetas, revelava sobre a vida dos profetas, usava os profetas, mas não permanecia, ficava morto. Então nós vamos ver que... Ainda não é o dia da pregação, você está com tudo. Eu percebi. Então nós vamos ver que sobre a vida de Jesus, algo diferente precisava acontecer. E qual é esse algo diferente? O Espírito Santo vinha e fazer morada, repousar sobre a vida de Jesus. Não somente adentrar, assim como fazia os profetas, usar os profetas e depois voltar para Deus. Mas a partir desse momento não. O Espírito Santo, ele vem, repousa sobre Jesus e ali ele permanece sobre a vida de Jesus. O que não é diferente da minha e da tua vida. O Espírito Santo, ele não está do teu lado. O Espírito Santo, ele não está à sua frente, ele não está atrás de você. O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. O Espírito Santo, ele é real dentro de nós. E muitas das vezes essa voz que nós ouvimos no nosso subconsciente, que às vezes tu pensa que tu está falando sozinho, que tu está meio louco, não é. É o Espírito Santo de Deus, nos dando discernimento, sabedoria, entendimento, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de se portar. É o Espírito Santo nos direcionando para o caminho ao qual o Senhor ordena que nós viéssemos viver diante de princípios, preceitos e mandamentos. Porque quando nós erramos, qual é a primeira coisa ou a primeira parte que fica abatida? Qual é a primeira coisa? Quando você comete um erro, qual é a primeira coisa que fica abatida no ser humano? Vida espiritual. Vida espiritual. Mas aonde vem o pesar sobre a vida do ser humano? Não. No
na alma. Não. A primeira coisa que acontece é a minha alma e a tua alma ela ficar abatida e a nossa consciência ficar pesada. E a minha consciência pesada diante do Espírito é que vai me direcionar para que eu venha ter um concerto com Deus diante do Espírito e me arrepender dos meus atos e me arrepender das minhas atitudes. Alma, mente, emoção e vontade. Lembra que nós estudamos sobre isso? Alma, mente, emoção e vontade. Espírito, consciência, comunhão e intuição. Então nós vamos ver que a alma e o espírito, eles caminham juntos, né? Então quando eu faço algo de errado, a minha alma ela fica abatida e a minha consciência ela me condena, né? A minha consciência ela me condena. Aí vem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e me faz me direcionar novamente para o propósito ao qual Deus tem para a minha vida. Então ele me mostra que diante do meu erro, e do meu arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus está disposto a perdoar as minhas falhas. Então isso já não vai me trazer mais um pesar na minha alma e nem um peso na minha consciência, porque o Espírito Santo de Deus, ele veio, o Paracleto, o Consolador, ele veio e te mostrou que você é um ser humano que é capaz de errar, mas que acima de tudo você é um ser humano que é capaz de reconhecer os seus próprios atos e os seus próprios erros. E quando nós reconhecemos os nossos atos e os nossos erros, parece que aquele pesar na alma e a nossa consciência, ela volta a ter uma comunhão com Deus. Então isso não me traz e não me faz ficar abatido, porque o Espírito Santo que está dentro de mim é como se ele fosse com gemidos inexprimíveis e fosse lá e intercedesse por mim pelo Pai. Tudo bem, pai, aquela errou, mas ela tem te buscado, ela tem direcionado a vida dela para você. Cara, pai, tu errou, mas ele tem direcionado a tua vida, os teus caminhos, pai. Ele te aceitou como um suficiente Salvador. Então aquilo não se torna um peso, né? Erramos, confessamos o nosso erro, pedimos perdão a Deus e parece que a gente volta à nossa vida e à nossa caminhada normal. Mas para isso é necessário que o Espírito Santo ele venha estar dentro de nós, habitando dentro de nós. Porque imagine a gente ser uma vida sem o Espírito Santo. Como seria uma vida sem o Espírito Santo? Como seria? Vazia e sem direção. Segundo o meu querer, segundo a minha vontade. Então já não é mais o meu querer, já não é mais a minha vontade, mas sim o querer e a vontade de Deus. Então nós somos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui a declaração de João. Abra comigo no livro de João, capítulo 1, verso de número 31. João 1, 31. Pode ler? Pode. E eu não conhecia mais, para que eles fossem manifestados a Israel. E eu, por isso, batizando com água. Vi eu batizando com água. A primeira coisa que nós vamos observar aqui, o que nós vamos observar? Que o Espírito do Messias está ligado às águas e ao Espírito de Deus. E essa junção do Espírito do Messias com as águas e do Espírito do Messias com Deus, essa junção é que traz a luz ao mundo. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 2. Então nós vamos ver que o Espírito do Messias e as águas, juntamente com o Espírito de Deus, é que traz a luz ao mundo. Pode ler, quem achou? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vamos ver que o Espírito de Deus e as águas há uma íntima conexão
entre o Espírito de Deus e as águas. Outra coisa que nós precisamos entender e compreender aqui, o que é? Se o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele está em constante movimento, por que nós queremos parar? Por que muitas vezes nós ficamos estagnados diante daquilo que Deus nos ordena ser feito? Se o mesmo Espírito está conectado dentro de mim, e esse mesmo Espírito está conectado com Deus, e o Espírito de Deus está em constante movimento. Pastor, eu acabando de ler aqui um negócio que trouxe a cabeça. Desde que nós viemos falando aqui do começo lá de Moisés, de Jesus, e agora em Gênesis, foi o capítulo 1, versículo 2, esse envolvimento com água, né, o tempo todo. O tempo todo. É interessante isso. Por que isso? Por que você vê? É porque eu fiquei curioso agora. Até então não tinha parado para ver essa parte. Mas lá no começo, agora em Moisés, agora que é em Gênesis, parava sobre as águas, batizou nas águas, Moisés nas águas, tentou matar Jesus, mas as águas. Isso que eu fiquei agora curioso. A maioria das coisas direciona para as águas. Porque a água tem a função de limpar, Também. Limpar, purificar. né? E todas as vezes que você ouvir na Bíblia, voz de muitas águas, é a voz do Filho. Quando você ouvir na Bíblia, voz como de trovão, é a voz de Deus. Então, você vai ver que dentro... Por que você não traz teu caderno? Então, toda vez que você ouvir assim... Eles não mandam palavra, não tem palavra. Seu caderninho, seu caderno. Você viu que semana passada ele ficou apavorado e que ela não estava aqui. Estava aqui, por isso eu não tinha ela. Então, toda vez que você ouvir na Bíblia, voz de muitas águas, é a voz do Filho. E quando você ouvir na Bíblia, voz como de trovão, é a voz do Pai, é a voz de Deus. Faz sentido, você leva. Voz das águas eu já sabia. Voz da outra para outra. Eu já sabia. Voz das águas e voz do trovão. Isso. Voz das águas é a voz do Filho, voz de trovão é a voz do Pai. Entendemos? Então, abra comigo aqui, gente. Então nós vamos ver aqui, primeiramente, que está ligado as águas e o Espírito de Deus, junto com essa unção, é que traz a luz do mundo. Então nós vimos aqui agora em Gênesis. Nós vamos ver também aqui no livro de Isaías, capítulo de número 9. Isso, Isaías 9, verso 1 ao 3. Isaías 9, verso 1 ao 3. Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulun e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. Aí, não importa daí. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui, ó. Água e espírito, espírito e água. E disse Deus, haja luz. Haja luz. Nós era esse povo, né? Que andava nas trevas. Sim. Água e espírito, espírito e água. E disse Deus, haja luz. Houve um culto. Beleza. Então vamos lá. Para que possamos ver aqui, ó. E disse Deus, haja luz. Observe que o verbo é o caminho que a luz veio a nós. E a luz, no judaísmo, no texto hebraico, ela sempre está falando de quê? Quem lembra? Que a luz, ela está falando sobre o quê? Quem lembra? Tanto no hebraico, quanto no judaísmo, quando se fala de luz, de que ela está falando? De conhecimento. Todas as vezes que você ouvir falar de luz, nos textos hebraicos, na cultura judaica, vai estar falando sobre conhecimento. Se quiser anotar, todas as vezes que está falando sobre luz,
no judaísmo ou no hebraico, vai estar falando de conhecimento. Alô, anota aí. Nota aí, irmão. Salmos fala sobre isso, né? Sim? Desses jeitos, olha, todas as vezes. Da próxima vez tu tá escutando canetinha. É uma carne só. Uma carne só. Isso, Toda vez que fala de luz. Não. Está falando de conhecimento. Não quer pregar? Sobre isso. Ele já pegou lá a parte da porta lá que eu perguntei dela. Vocês estão Depois pregando. eles são esposas, você vai boca dela, Aham. se prepara. Aí vocês pregam ali, eu fico só assim, ó. É mesmo? Pô, obrigado. Peguei pra mim, né, Luiz? Ah, vamos aprender, filho. Vamos lá, gente. Olha só. Meus pauzinhos. Então, no judaísmo, nos textos hebraicos, ele está falando de conhecimento, de enxergar o que antes nós não enxergávamos, de ver o que antes nós não víamos. Então, a luz ela veio para nos trazer e abrir a nossa clareza, a nossa visão, para nos fazer enxergar o que antes nós não enxergávamos. E vai nos fazer ver o que antes nós não víamos. Então tu vai ver que o povo que estava em trevas fez o quê? Raiou a luz. Então aquilo que eles não enxergavam, então nós vamos ver a importância de viver uma vida espiritual e a importância de descer as águas e estabelecer uma aliança com Deus, para que o Espírito Santo ele venha morar sobre a minha vida e ele possa permanecer sobre a minha vida. Então o Espírito de Deus ele vai me trazer uma clareza e vai abrir os meus olhos sobre aquilo que eu não podia enxergar, sobre aquilo que eu não podia ver. E como? Me dando discernimento, sabedoria e entendimento diante da palavra de Deus. Então a visão que eu tinha lá fora, quando eu estava no mundo, não é a mesma visão que eu tenho hoje dentro do corpo de Cristo. A visão que eu tenho hoje é o quê? De reino. A visão que eu tinha lá fora era uma visão totalmente desturpada daquilo que era o Evangelho e daquilo que o céu tinha para me oferecer. A visão do que eu tinha de céu é esse céu que nós podemos olhar para cima e podemos enxergar. Mas a visão que nós temos hoje sobre céu já não é mais um céu, nem eporano, nem mesorano, não. É a visão do céu, do terceiro céu, aonde nós queremos adentrar e governar juntamente com Cristo. Então a nossa visão, ela abriu porque nós fomos tirados do corpo de Adão e fomos transferidos para o corpo de Cristo. Então quando nós somos transferidos para o corpo de Cristo, as trevas que havia em nós, a luz, ela raiou sobre nós. Então a visão que nós temos hoje não é a visão que nós tínhamos no passado quando nós estávamos no mundo. Hoje a nossa visão não é uma visão natural, mas é uma visão espiritual. Então nós vamos ver aqui que a luz ela veio a nós, e o judaísmo ela é tratada como conhecimento, de enxergar o que antes nós não enxergávamos, de ver o que antes nós não víamos. Então qual é o papel do Messias para nós? Qual é o papel do Messias? Para nós. Fazer-nos enxergar. Ele é a luz. Eu fiquei perdido agora. Eu fiquei perdido. Falei, cara, é mesmo? Então qual é o papel do Messias? Nos fazer enxergar o que antes nós não enxergávamos. Ele veio ser luz. Então ele veio revelar a Cristo, se não escreveu, escreve. Ele veio revelar a Cristo, vendo na tua nota. Ele veio revelar a Cristo. Entendeu? Sim. Ele veio revelar o Pai. Entendeu? Ele veio revelar o céu. Então ele veio revelar a Cristo. Aí nós vamos entender e compreender o Revelar ministério. Cristo, revelar o céu. Revelar a Cristo. Ele veio revelar o Pai. E ele veio revelar o céu. Então nós vamos entender e compreender que o ministério de Jesus, como homem, é diferente do ministério de Cristo. Me lembrei agora. Me lembrei, você está. Acho que nós chegamos Não, a falar sobre falando. isso. Agora me lembrei.
pastor, o espiritual. então, a questão, acho que das águas também, que vem falando sobre Jesus, ele veio saciar nossa sede. Aquele que beber dessas águas, jamais. Se refere ao pecado da essência também? Quando Adão e Eva eles pecaram, né? Aí eles perderam a essência, ou seja, um vazio de Deus. Pode ser, de repente, pode ser para suprir esse vazio. Sim. Né? Porque tu vai ver que as escrituras vão nos ensinar. Por um pecado, Isso aí, o pecado entrou no mundo. Né? Por um homem entrou o pecado no mundo. E também por um homem, esse pecado faz sentido, né? Ele veio para... Ele é a luz. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é aquilo que nós não encontramos quando nós estávamos no corpo de Adão. Mas nós vamos encontrar quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por quê? Deus descia e falava com Adão por intermédio do Verbo, na viração do dia, por intermédio do Verbo. Então nós vamos ver que quando o Espírito Santo ele adentra sobre Jesus e o Pai, o Espírito do Filho e o Espírito do Pai, eles se tornam só um Espírito. No original do hebraico, me ajudei. Quando você fala no original do hebraico, fala Adão e Adão. Não. Adana é população e Adão homem, não é isso? Adão de terra. Isso. Então tem vários significados. Entendeu? Então nós vamos entender que quando se fala essa íntima relação entre a água e o Espírito, por que a água? Porque a água, o descer das águas, o batismo na água não é para a remissão de pecado. O batismo na água é para estabelecer uma aliança com o Pai. De Gênesis a Apocalipse você não vai ver ninguém, absolutamente ninguém, estabelecendo uma aliança com Deus sem antes ter passado pelas águas. Então é necessário. Portanto que Jesus, ele vai falar para João, depois nós vemos como é que vai ficar aí, me batiza. Depois nós vemos como é que fica esse negócio aí. Eu sei que o cara vai ser batizado comigo, mas depois nós vemos isso aí. Primeiro me batizo. Porque primeiro eu preciso, como homem, descer as águas, estabelecer uma aliança com Deus. E quando eu estabelecer uma aliança com Deus, então meu espírito, o espírito que deveria e que veio sobre Jesus, se tornaria só um espírito com o Pai. Então meu espírito e teu espírito, quando nós andamos numa vida em comunhão em espírito e verdade com Deus, o teu espírito que era pobre de personalidade, agora ele ganha a própria personalidade de Deus dentro de nós. E não significa que você não vai errar, porque a tua natureza humana, por vezes, ela vai sobressair. Mas você tem um espírito dentro de você, que vai te dar o discernimento, a sabedoria, e vai te levar ao arrependimento. E quando ele te leva ao arrependimento, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a tua vida, e realmente o meu e o seu pecado, ele entra dentro de uma remissão. No caso, ele restaura a nossa identidade. Restaura a nossa identidade. É como se nós estabelecesse de novo a nossa aliança com Deus e a nossa conectividade com Deus. Que foi perdido lá no É que eu não tinha identidade, agora eu tenho. Agora eu tenho identidade. Muito forte, né, cara? Então nós ganhamos essa identidade. Isso aqui é maravilhoso. A gente só precisa trazer esse próximo dia para a nossa vida e nós vamos. É algo muito grande. Muito grande. Fora aqui no mundo Pra físico, igreja, né? pastor. Oi? No mundo físico, no nosso mundo físico, né? Ficar sem luz, ficar sem água é o ó. É algo essencial da nossa vida, né, humanamente falando. Ficou sem luz, ficou sem água, você fica perdido. Ou seja, ficar sem Jesus, você está perdido. A luz é a direção e a água é a vida. É, exatamente. A moça, o homem estava dizendo para mim que a esposa dele deu um câncer no útero. E aí ele foi conversando comigo lá no serviço. Ele foi e falou assim para mim: sabe o que acontece, ô vigilante? Eu falei: não, senhor. A minha mulher falou que o médico falava com ela, a senhora precisa tomar. Ela falou que não gostava de água. Não bebia água. Não gostava de água, já morreu. Mas ela não gostava, os órgãos dela, por mais que seja, estava ficando seco. E o médico falava com ela: bebe água, bebe água. Ela falou com ele que ela não gosta de água. Não gostava de água. Pô, tá doido ficar sem beber água? Essa íntima relação, né? Íntima relação. Ela nos ensina que do trono de Deus subir rios de águas vivas. Sim. Né? Pastor, O trono do Pai. você pode ficar sem luz,
mas sem água não fica. Porque essa luz aqui a gente vê, ela faz uma. Mas sem água não tem como. É morte certa. Isso é verdade. Gente, até aqui nós estamos entendendo? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui da hora, tá? São 1h55. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ele veio para nos revelar o Pai, veio para nos revelar o céu. Nós acabamos de ver isso agora. Então ele veio ser luz para o mundo, né? Então nós vamos observar aqui, ó, livro de João, capítulo de número 1. Abra rapidamente, João 1. João 1. 1. Isso aí já vem lá. Isso aí dá para citar sem abrir. 1, verso 1, em diante. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se faz. Naquele estava, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É o 1, não? É o 1. Pode continuar, vai lá. Agora pode o 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Vamos continuar. E este veio para testemunhar, para que testificasse a luz, para que todos crescessem por ele. Tem que segurar. Então preste atenção no detalhe. João ele veio para testificar da Luz. e não do verbo. O que pegou? João ele veio para testificar da luz e não do verbo. Mas o que é o verbo? Quem lembra do que é o verbo? Lembra, Kelly, o que é o verbo? Passado, presente e futuro. Também. Ele se refere a passado, presente e futuro. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer. E outra vida. E outras demais coisas. Então nós vamos ver aqui o verbo dentro da cultura hebraica e de judaísmo. O verbo ele é tudo aquilo que gera uma ação e que dá movimento e que traz à existência todas as coisas. Quer anotar? Quem não anotou? Verbo é tudo aquilo que gera uma ação e que dá movimento e que traz à existência todas as coisas. Traz que A existência de todas as coisas. o antes. Verbo, Tudo aquilo que gera tudo aquilo que gera uma ação e que dá movimento e que traz à existência todas essas coisas. Sabe? Que dá um movimento aí. Isso. Que dá movimento e que traz à existência todas as coisas. Ok? Então nós vamos ver que o verbo não é a luz. O verbo é o caminho a qual a luz veio até nós. O verbo não é a luz. O verbo, ele é o caminho a qual a luz veio ao mundo. Então nós vamos ver aqui, ó, o verbo estava com Deus. Diga comigo assim, ó. Nele estava a vida. A vida. Nele quem? No? No verbo. Nele estava a vida. Nós vamos ver que nele estava a luz dos homens que resplandeceu nas trevas. E nós vamos ver que aqueles que não a compreenderam, quem lembra? Quem são esses que não compreenderam? Nós, os seres humanos. Nós, os seres humanos. Portanto, que ele vai dizer: eu vim para os meus, mas os meus, Não recebi. mas todo aquele que me receber,
E dá cheio o quê? O poder de ser chamado de filho. Então vamos entender aqui. Aqueles que não compreenderam são pessoas. A luz ainda não brilhou para eles. Livro de João 1, verso 7 ao 14. João 1, verso 7 ao 14. Ele veio como testemunho, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina o mundo, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, os creram no nome. Dá-lhe a prerrogativa de se tornar filho de Deus, aos quais não nasceram de linguagem humana, nem desejos da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, plena graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então o Verbo se fez carne. O Verbo se fez luz. O Messias, ele é a luz dos homens. O Messias, ele é a luz do mundo. Então, para que pudesse testificar da luz, e essa luz ela viesse ser real, para que pudéssemos compreender não somente aquilo que era por intermédio do Verbo, mas também testificar da luz, foi necessário que o Verbo se fizesse carne, para que pudéssemos ter a compreensão de que, como homem, nós somos capazes de poder alcançar um nível e uma maturidade espiritual por intermédio de Cristo Jesus. E quando nós reconhecemos que Jesus, ele veio como homem, e que Jesus, ele veio como carne, e que Jesus, ele foi capaz de vencer as adversidades, as probabilidades, e ao contrário daquilo que pensavam, daquilo que achavam, daquilo que era Jesus naquela época, nós vamos entender e compreender algo poderoso aqui nessa noite. O que nós viemos a compreender? Que nós somos capazes de vencer. Se ele, como homem, ele fosse capaz de viver uma vida no Espírito, e uma vida de conexão com o Pai, e esse mesmo Espírito, ele veio sobre a minha vida e sobre a tua vida, é sim, nós somos capazes sim de viver uma vida espiritual, e não só entender aquilo que é natural, mas começar a trazer para a nossa vida aquilo que é sobrenatural de Deus, para que possamos alcançar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Mas só que no livro de Romanos ele vai nos citar algo poderoso. O que o livro de Romanos ele vai nos citar? Romanos 12, 2. Não sedes conformado com esse, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Em muitas escrituras, algumas traduções vai estar pela renovação da vossa alma, para que possa, o quê? Experimentar o quanto é boa, Perfeito e agradável. a vontade De Deus. Por isso que Jesus vai dizer, Pai, que seja feita a tua, porque ele sabia que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Lembra que tudo isso. Lembra que ele morresse. Não foi só em meio às festas, à correria, mas também no meio das adversidades, Jesus vai dizer, Pai, que seja feita a tua vontade. Mas só que com nós é diferente, né? Com nós, Uma curva, né? tá? Com nós se torna diferente esse ato. Quando Jesus ele está passando pelas provações, as Escrituras vão nos ensinar que ele não murmurava, né? Que ele simplesmente fazia com que o querer, a vontade do Pai, ela viesse ser soberana sobre a vida dele. Então que nós possamos ficar com essa identidade de saber
que assim como ele era luz, nós também temos que ser luz. Vamos se levantar para que possamos terminar a oração de Espírito. Pastor Paulo, agora para a gente terminar, por favor. Amado Deus querido, Senhor, nesse momento, elevo minha voz diante do teu trono. Aleluia. Amado, te agradecendo por essa hora. Uma horinha que Obrigado, passamos aqui, a qual aprendemos a sua palavra. Um estudo a qual o Senhor nos alimentamos. Pai, eu quero te agradecer porque o teu Espírito esteve no nosso meio, nos orientando e nos ensinando. Agradeço pela vida do pastor Diego, Pai, a qual tem, sabe, Deus, preparado, estudado na sua casa, trago algo para nós com tanto carinho. Abençoa a vida do teu servo. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor possa fazer na vida dele, na casa dele, para a glória do teu nome. Senhor, iremos começar o culto de louvor e adoração. Guarda este lugar. Proteja nossa vida. Abençoa. Abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Foi.